Olá, ouvintaiada maravilhosa! Boas-vindas ao 7º fascículo do seu compêndio arcano no Galinha Viajante, o Galinho Não Me Conta. No tomo de hoje, vamos explorar os poderes minerais, brutais, primevos e térreos daquele que carrega a fúria da Terra em si mesmo. Vamos falar de Titan. E dos arquivos mais secretos do galinheiro, o livro mais oculto de todos. Descoberto por Abdul Al-Galinha, com tradução para o português brasileiro pelo estudioso Dr. Leon Cleveland. As palavras proibidas agora entram em sua mente através dos seus inocentes ouvidos. O livro das entidades cósmicas, interplanetárias e supradimensionais. O Galinhonômico. Volume 1. As Summons de Final Fantasy. O episódio de hoje, ele se projetou como um daqueles que vai ser bem direto e reto e que não vai ter muita enrolação para fazer a ligação entre a Summon e a base mitológica, mas vai acabar pesando um pouquinho pro lado do achismo, porque lida com algo que é direta ou indiretamente parte do imaginário coletivo no mundo inteiro. Quando pensamos na palavra Titã, a gente imediatamente é levado a pensar em coisas que são muito grandes. Eu diria até que maiores do que grandes. Elas são gigantescamente maiores que gigantes, né? Mas principalmente, Titã vai representar algo que é, sim, colossal, massivo, mas principalmente poderoso. Isso porque os titãs mitológicos, que vêm da mitologia grega, são exatamente isso. São seres que deveriam ser muito grandes e bem poderosos. Embora o que eu vou dizer agora não seja algo esclarecido, direto, né, em contos ou mitos, existe uma noção subentendida de que na mitologia grega, cada geração divina é mais complexa, subjetiva e difícil de descrever em apenas uma palavra. O inverso também pode ser dito: quanto mais antiga a geração, mais simples, objetiva e fácil fica a descrição de quem compõe ela. Mas, olha, não entenda errado. Simplicidade e objetividade não é algo detrimental para os titãs e, neste caso aqui, também não é nada detrimental. Estamos falando de seres que são primordiais e, portanto, têm que ser respeitadas ao máximo. E para falar de titãs, a gente tem que falar, obviamente, de mitologia grega. Temos que falar de uma guerra divina que durou 10 anos e que varreu os campos gregos. A gente tem que falar do que veio antes disso também, com o nascimento dos Olimpianos e antes do nascimento dos Olimpianos. E antes do nascimento dos Olimpianos, a gente vai ter que voltar para o começo de tudo, na verdade. E o começo de nada, que é a mesma coisa. Na teogonia do poeta Rapsodo Hesíodo, o caos foi a primeira coisa a existir. Porque no princípio, tudo e nada não eram, mas foram, são e seriam. Tudo era o caos. Do caos primordial, a primeira leva de seres poderosos nasceram. Nomes que você provavelmente já ouviu por aí. Tártaro, que era tão imenso e praticamente infinito que, além de ser um ser, era um lugar. Nyx, a noite. Érebo, o escuro. Gaia, a terra. E nesse momento era muito comum a ideia de reprodução, proliferação de deuses sem o amor ou uma união entre seres, né? Sem coito, falando aqui de termos mais claros. Assim como Nyx foi a mãe de diversas crias, como Moros, que era a perdição, a sina,
Tânato, morte, Hipno, que era o sono, e Eris, que era a discórdia, sem que precisasse ter um consorte, um companheiro, companheira para isso. Gaia também produziu um número elevado de prole. Cobrindo o Tártaro com si mesma, ela fez Oreia, que eram as montanhas, e Ponto, que eram os mares. E para se preencher, criou um ser igual, porém acima, fisicamente acima dela, que eram os céus, Urano. Mas também acontece que a genealogia grega mitológica é um festival de incesto, né? E aqui não foi diferente. Urano fez chover e, de sua mãe e agora amante, brotaram 18 novos seres. 3 foram os Ciclopes, gigantes de um olho só, e que são as personificações do trovão, do raio e do brilho. 3 também foram os Hecatônquiros, seres com 100 pares de mãos e 50 cabeças. Os 12 restantes foram os Titãs, entre eles Febe, a Dourada, Hiperião, o Sol, Reia, que vai ser mais importante ainda nesse fascículo, Mnemosine, a Memória, mas talvez o mais importante de todos era o caçula, Crono, o Tempo. Odiando a sua cria, Urano escondeu todos eles em um lugar dentro de Gaia, que por sua vez, chateadíssima com o que estava acontecendo, ela cria uma foice feita de adamantina e pede para que os titãs resolvam esse problema, para que deem um jeito em Urano antes que seja tarde demais. O único que se predispôs a aceitar foi o terrível, e vocês verão mais pra frente o porquê, Crono. Gaia escondeu ele e preparou uma arapuca para Urano. Quando a criamante Urano deitou-se com a mãe consorte Gaia para, enfim, terem relações e criarem mais filhos, gerarem mais filhos, o Crono empunha a foice de adamantina e castra Urano. A raiva de Urano foi tanta que do sangue surgiram as Eríneas, Tisífone, Megera e Alecto, que viriam a punir os mortais futuramente. Os gigantes e as ninfas das matas também teriam vindo desse jorro sanguíneo. Os testículos caíram ao mar e dali gerou-se Afrodite, a mais antiga das Olimpianas. Para completar tudo isso, Crono liberta os Hecatônquiros e Ciclopes só para prendê-los novamente no Tártaro, sob seu controle. E assim começou o que a gente chama hoje de o mito da sucessão. E uma cadeia de eventos que iria se repetir mais uma vez com o Crono, talvez por puro capricho do universo. Quando o Titã do Tempo prendeu Urano bem mais fundo que seus irmãos, bem abaixo do Tártaro mesmo, Urano amaldiçoou Crono. Tuas crias, assim como tu, serão a tua derrocada, Tempo. E, se transformando no tirano que seu pai era, Crono tomou Reia, sua irmã, agora como esposa, e mais uma vez provando que a mitologia grega faria o Targaryen mais incestuoso parecer um santo. Tiveram proles, é claro. Mas Crono lembrava das palavras de Urano. E, com medo de que isso pudesse acontecer, toda vez que Reia dava luz a um novo deus, Crono o engolia. Com o passar do tempo, Reia ficou muito ressentida disso. E, com a ajuda de Gaia, a sua mãe, conseguiu poupar o caçula, Zeus, dando para Crono, ao invés da criança, do bebê Zeus, uma pedra de magnetita, que foi presente de própria Gaia, enrolada num paninho para disfarçar. Reia leva o caçula Zeus para Creta, aonde foi criado por uma ninfa chamada Amalteia e protegido pelas guerreiras coribantes, que misturavam dança, frenesi e porradaria generalizada. Então, quando Zeus atingiu a maioridade, uma Oceânide,
uma ninfa do oceano. Deu uma mistura para Crono que causou vômito nele. E assim ele vomitou todas as outras crias, todos os irmãos de Zeus. Zeus que então partiu para libertar os irmãos, os seus tios Hecatônquiros e os Ciclopes também, e se juntou ali e liderou todos eles no que a gente chama de Titanomaquia. Zeus toma Monte Olimpo como sua base, chama todos os deuses e titãs para o seu lado, e aqueles que respondessem ao chamado seriam mantidos com seus status divinos. A primeira pessoa a responder foi Estige, junto com suas crias, que acabou se tornando como se fosse a imagem desse pacto. Mas 2 titãs também responderam a esse chamado, Temis e Prometeu. Os Hecatônquiros viraram armas fulminantes de guerra, arremessando pedregulhos do tamanho de montanhas a utilizar os seus tamanhos avantajados e a quantidade enorme de mãos. E o trio de Ciclopes forjaram os lendários relâmpagos de Zeus, o tridente dos mares de Poseidon e o elmo das sombras invisível de Hades. A guerra durou 10 anos e termina com a vitória de Zeus e os olimpianos, com os titãs derrotados, presos no Tártaro, tal qual Crono tinha feito com Urano, e repartindo todo o mundo e cosmos como espólio. Os olimpianos se tornaram os senhores do mundo. Seja pelo tamanho, seja pelo poder, quando a gente pensa em Titã, né, eles são muito frequentes em aparição na cultura pop como um todo, de todas as formas e jeitos. Em especial, os videogames. Seja como denotação de gigantes que são maiores e mais fortes que gigantes, ou às vezes como as próprias encarnações mitológicas, né? Titãs e titânides são figuras assim carimbadíssimas em videogame. Eu, particularmente, gosto muito do visual que o Hades 2 deu para todos os titãs e titânides que marcam presença lá. Mas, fora dos games, eu quero chamar atenção para vocês no filme da Disney, o Hércules, que eu acho a minha representação de titãs que é a favorita, assim, de tudo, incluindo os jogos. Porque lá eles são seres puramente elementais. E eles representam o que são formas enormes, poderosas, verdadeiras forças naturais capazes de acabar com tudo e criar um novo tudo no lugar logo em seguida. Em Final Fantasy, Titan não é diferente. Titan aparece às vezes como uma figura inimiga, pra gente ter que enfrentar inimiguinho na rua, bem como uma Summon. Como ela é uma Summon, ela se enquadra muito nessa definição de coisa mais gigante que gigante, mais poderoso que um gigante também. Normalmente, o Titan ele parece muito como um humanoide de músculo avantajado ou corpulento pra caramba e que provoca destruição sem firula nenhuma. E esse lance do sem firula nenhuma é o que mais me chama a atenção quando a gente pensa no visual, porque o Titan, ele quase sempre não tem nenhuma vestimenta que seja espalhafatosa. Titan tá sempre vestindo uma simples tanga quando está vestindo algo, e isso mostra bem essa mistura curiosa, né, de simples e primevo, que fica ali, ó, fazendo uma fronteira com o primitivo, mas não é nenhum desses três, né, é simplesmente uma criatura tão poderosa que faria qualquer evocador se borrar. Outra coisa que é bem curiosa a gente vê nos Final Fantasy não é incomum vermos um Titan ser representado como um lutador de sumô. E aí eu fiquei pensando muito nisso e cheguei à conclusão de que Talen, para além da corpulência, né, e a relação com o elemento terra que o sumô tem, afinal de contas, o ringue de sumô, ele é na terra bruta mesmo, né? Vocês conseguem ver que é de fato poerenta o lugar. Mas tem muito mais a ver com o elemento terra, porque tem a ver com imobilidade, com teimosia, com persistência, com dureza de fato.
E, assim, tal qual Titãs e o Titan, os lutadores de sumô, eles treinam diariamente uma arte marcial que encapsula bem a ideia de simples e primeva. Não tem golpes espalhafatosos, são apenas tapas e empurrões. Mas isso não é simplório, porque para você mover um lutador de sumô, você precisa ser pelo menos também um lutador de sumô ou um titã. Um dos Titans que eu mais amo na franquia Final Fantasy como um todo é o de Final Fantasy IX, que ele incorpora bem esse espírito de ser sua terra, né? Mas ele tem uma vibe, uma energia meio Estúdio Ghibli, né? O Titã de Final Fantasy IX, ele é claramente a Terra. Você consegue ver, ele tem uma carinha de Estúdio Ghibli. E a magia dele é simplesmente um socaço feito de pedra que levanta todo mundo, né? Mas ele não se prontifica a ser mais do que isso. Ele é só isso. Um monte de terra. E falando de sua magia, representando o elemento terra e por ser quase a mesma coisa que Gaia ou cria de Gaia, Titan usa sua musculatura avantajada, pedregosa, para desencadear sua magia suprema, a Fúria de Gaia, que às vezes vão ter outros nomes, como a Fúria da Terra, a Ira da Terra ou coisa do gênero. Poucas coisas no planeta são capazes de suportar a ira da Terra no seu estado assim mais puro, como Titan provoca. A magia normalmente envolve o uso quase físico da terra em si para causar dano nos inimigos, seja criando fissuras, seja provocando terremotos, seja provocando elevações terrestres como se fossem socos repetidamente causados, mas eu quero chamar a atenção do meu favoritaço, que é em Final Fantasy VII, o OG, não o remake, em que o Titan ele arranca um naco de chão, ele vira o chão em cima do inimigo e esmaga ele ali. Mais uma vez, fúria primitiva, básica, sem firula. Chegamos ao fim do Galinho No Me Com. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Esse episódio que seria mais curtinho, como de costume mesmo. Deixe nos comentários a sua versão favorita. A gente se vê no próximo fascículo. Este sim vai prometer um episódio longo, talvez. E vamos falar de uma coisa que é muito comum em várias mitologias, que são pássaros de fogo. A gente se vê no próximo episódio.